Olá, eu espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Larissa Dias, eu sou estudante de medicina veterinária e hoje eu decidi apresentar para vocês alguns exemplares de terrários de jabuti, já que no vídeo passado eu trouxe numa perspectiva mais contextualizada. Eu já aproveito e convido vocês para assistirem, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E antes de começar a falar de fato sobre alguns exemplos de terrário, o que seria legal ou não, eu peço que vocês dêem o seu like, pois isso me ajuda muito a continuar a produzir vídeo para vocês. Então vamos lá. Nesse slide a gente tem duas imagens. Na primeira imagem é de um recinto mais ornamentado, né? Provavelmente o dono ele comprou o seu próprio kit para quelônios, então acredito que seja para jabuti. Então a gente vê, por exemplo, o comedouro, o bebedouro, tecnicamente eles são desproporcionais ao tamanho do animal, mas com relação ao tamanho do recinto, ele está adequado. Quando eu digo desproporcional ao tamanho do animal, é porque o jabuti está pequeno e o bebedouro e o comedouro eles são grandes. Mas ele vai crescer e o comedouro e o bebedouro eles vão continuar tendo a mesma finalidade, tendo a mesma função. Os comedouros e os bebedouros, eles devem ser rasos, principalmente para facilitar a vida do seu animal, né? Então, no caso do bebedouro, ele pode ter duas funções. Tanto para o jabuti beber água ou também como piscininha, mas ele não deve ser fundo porque vai evitar que o seu jabuti ele afunde e morra afogado, né? Então, um outro ponto importante aqui nesse slide é com relação ao tipo de solo que estão sendo utilizados. Então, não é um solo abrasivo, então não vai causar nenhum tipo de ferimento para o seu animal, principalmente pelo atrito do seu animal com o chão, né? Na primeira foto a gente vê uma toca, a gente vê a iluminação artificial, que ela é importante para a questão de termorregulação em répteis. E agora eu passo para o próximo slide. Bom, nesse slide eu trouxe algumas ideias de tocas que vocês podem se adaptar, enfim, mas qual seria a finalidade da toca? Basicamente é o lugar que serve como abrigo, tanto para proteção de calor, frio, enfim, dos raios solares, né, e também para proteção de outros animais. Então, vocês podem comprar uma toca ou adaptar de acordo com o tamanho e necessidade do seu jabuti. Nessa primeira imagem, a adaptação feita com a vasilha de sorvete, eu achei ela super fofinha. E a segunda é uma toca que você pode comprar e ela já está ambientalizada, né? A impressão que a gente tem é que ela realmente é feita de rocha. E o legal é que a gente pode encontrar em recintos, jardins, enfim. Essa imagem, ela explica basicamente os tipos de solos que não são recomendados para você utilizar em recintos tanto dos jabutis como em quelônios de maneira geral. Então, são solos abrasivos, né, com piso chapiscado, embolso, reboco. Esse tipo de solo geralmente é encontrado em quintal, né, quando você ainda não colocou cerâmica, enfim, onde fica o carro. E não é legal para o seu jabuti, principalmente pelo atrito provocado entre ele, o peso dele e o chão. Um outro ponto importante é com relação à areia de praia. Isso porque a areia de praia ela é muito fácil de se movimentar e o jabuti ele é um animal pesado. Então ele vai ter dificuldade de andar nela. Quando, por exemplo, a gente está na praia, a gente tem uma séria dificuldade de se mobilizar, de se movimentar ali, né? E da mesma forma acontece com ele, principalmente porque ele é um animal pesado. Então, além disso, a areia ela é fácil de ser levada pelo vento e dependendo da quantidade ele pode acabar ficando soterrado nela e morrer ali por não conseguir sair, certo? Agora, dando bons exemplos de solos que são indicados, recomendados para terrário, eu recomendo o solo úmido, que a gente conhece muito, principalmente para plantio, grama, cascalho, folha seca, troncos de árvores e pedras. As pedras são interessantes, principalmente porque elas absorvem um pouco de calor. Então, a partir do momento que o jabuti ele se aproxime dela, ele vai interagir com ela, né? Ele vai se aquecer, assim, de forma geral. Agora chegou o momento mais legal, que seria avaliar os recintos. Então, a gente vai fazer uma avaliação avaliando de 0 a 10, baseado nas informações que a gente já sabe sobre os recintos de jabuti. Analisando essa imagem, particularmente eu gostei assim desse terrário. Eu acredito que ele seja indicado para jabuti filhote, né, principalmente pelo tamanho. E eles utilizaram um substrato como terra úmida e eles também colocaram algumas pedras dispersas no terrário, eu achei bem legal.
tem essa mini toca, tem os bebedouros e os comedouros. O bebedouro ele funciona como uma piscininha, né? A gente vê. Acho que o único ponto negativo aí seria com relação à iluminação, né? Porque ele tá próximo do bebedouro e dependendo, ele pode alterar a temperatura da água. Então, além disso, também salientar-se qual tipo de planta a gente pode colocar, assim como enriquecimento ambiental, porque em alguns casos essas plantas podem ser tóxicas ou provocar algum tipo de problema gastrointestinal. Então, de forma generalizada, assim, eu daria nota 9 para esse terrário. Muito bom. Tá, avaliando esse slide, a gente tem 2 exemplares de terrários externos, né? Bom, na primeira imagem, o que mais me chama a atenção assim, é o tamanho do terrário. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de substrato, que é a terra úmida, a grama e pedras. Legal é que essas pedras ela absorvem um pouco do calor, então quando o jabuti está próximo, ele se aquece. Nas 2 imagens, a gente observa um muro, que funciona como uma barreira física contra outros animais, né? Uma forma de proteger o seu jabuti, porque a gente sabe que alguns acidentes eles podem ser provocados, eles estão sujeitos a acontecer. E a gente também pode perceber que nas 2 imagens a gente tem a toca. Na primeira imagem a gente vê a casinha, né, bem bonitinha de madeira, bem fofinha. E na segunda, essa toca, ela também tem a finalidade de enriquecimento ambiental. Então parece uma rampa. O jabuti ele pode subir, descer, então de alguma forma ele vai se exercitar ali. Avaliando esses 2 recintos, eu daria nota máxima, assim, eu não percebi nada alarmante ou fora do que poderia ser recomendado, contraindicado. Aqui a gente não vê os potes de comida ou água, mas é notório que deve estar em algum lugar do recinto. Bom, analisando essa imagem... Bom, a primeira impressão que eu tenho dessa imagem é que é um terrário que tem muita informação, né? Então, além de ser um espaço bem pequenininho. Então, provavelmente é um recinto de um jabuti filhote, principalmente pelo tamanho, é muito pequeno. Eu faria algumas alterações com relação ao local onde está o ponto de luz, pois ela está muito próxima da toca. Eu deixaria ela um pouco mais afastada, principalmente nos pontos de extremidade, assim. Nunca no meio, né? Principalmente pela dispersão de ondas de calor. Eu tiraria essas plantas, esses substratos, porque tem muita coisa aí. Essa bacia que funciona como uma piscina, ou um bebedouro, eu acredito que ela esteja um pouco mais funda do que é recomendado. Mesmo que a intenção seja refrescar o jabuti, é necessário alguns cuidados, né? Eu só colocaria uma lâmina de água, assim, o suficiente para ele beber. Nesse caso, eu daria nota 5, porque é visivelmente um ambiente não agradável. Não sei se seria o termo certo. Tem muita informação. Bom, nessa imagem a gente tem alguns exemplos de terrários que são vendidos na internet. O primeiro para jabutis e o segundo para cágado, ou tigres d'água. Na primeira imagem a gente tem um terrário super pequenininho, que é proporcional ao tamanho do jabuti, já que os jabutis eles são pequenos. Então a gente vê um bebedouro, um comedouro, eles são proporcionais ao tamanho do recinto e também ao tamanho do animal. Então, conforme o jabuti for crescendo, é necessário vocês fazerem a alteração de acordo com as necessidades dele. Eu faria apenas uma consideração em relação a esse recinto, que seria as formas de enriquecimento ambiental, porque aqui eles estão utilizando plantas artificiais, né, plantas de plástico, então não seria tão indicado assim. Então, fazendo uma avaliação no contexto geral, eu daria nota 9. Os jabutis, eles são animais terrestres, então dificilmente vocês vão encontrar eles na água, diferente dos cágados, dos tigres d'água, que são animais semiaquáticos. Então, com relação a esse outro tipo de recinto, eu faria algumas adaptações. Primeiramente, eu tiraria tudo mesmo. Desde as pedras, as águas, as plantas. E eu colocaria terra úmida, bebedouro, comedouro. Não tem necessidade de colocar água, já que são animais terrestres. E o bebedouro, ele pode funcionar como uma mini piscina, né? E também tomar cuidado com as questões de aquecimento ambiental. Mas para esse tamanho do jabuti, assim, de forma generalizada, os pontos mais importantes seriam comedouro, bebedouro, uma toca é muito importante, fonte de aquecimento. E o tipo de solo, né, que aí vai de acordo com o que vocês tiverem aí, mas eu recomendaria terra úmida. Então, aqui nesse terrário, o único ponto que eu poderia salientar é
Bom, com relação à posição da luminária, né, que é a fonte de aquecimento. Então, indicada sempre que ela fique assim na extremidade, não no centro do recinto. E aqui a gente tem duas fontes de calor. Então, particularmente, eu não vejo necessidade disso, principalmente porque é um recinto muito pequeno. Então, além dessas questões, tem um certo cuidado com o tipo de planta que você vai colocar ali no terrário para enriquecimento ambiental. Mas, de forma generalizada, assim, eu daria nota 9. É um bom exemplo de terrário. Para finalizar, eu trouxe dois exemplos de terrário, tanto externo como interno, são fotos da internet. Eu acredito que ambos são bons exemplos, mas isso depende do tamanho do animal e da necessidade dele, né? Então, a gente, por exemplo, nota a presença da toca, iluminação, comedouro, bebedouro, o tipo de solo que não seja abrasivo, que ele tenha o espaço mínimo para se exercitar, e o mais importante é que seja um local que não seja muito seco. Então, se tratando de ambientes com terrário interno, seria interessante vocês terem um borrifador, aqueles de roupa, sabe? Não molhar 100% seu animal, mas borrifar um pouquinho para trazer um pouco de umidade. Então, para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer um pedido especial. E, na verdade, pedir desculpa pelo barulho, né? Provavelmente vocês perceberam que tiveram alguns empecilhos ao longo da gravação. Mas eu também gostaria de fazer um pedido especial. Ao longo desses tempos de graduação, passei por alguns perrengues, mas finalmente eu tô chegando na fase mais importante, que é da minha formatura. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou estudante de medicina veterinária, eu estudo na UNB. E eu gosto muito dessa área de animais silvestres, essa área ambiental, voltada sempre a essa perspectiva. Então, como todo curso de saúde, eu preciso fazer o estágio final, então eu fui selecionada em algumas instituições para trabalhar com projetos com animais da nossa fauna, né, mas são fora do local de onde atualmente eu moro. E assim, eu tô muito feliz por já ter passado, por eu ter sido escolhida, selecionada, mas eu preciso arrecadar um valor mínimo, assim, para poder me manter fora durante esse período, né. Então, uma ideia sugerida pelos meus amigos foi fazer essa vaquinha online. E se vocês puderem me ajudar, assim, seria muito importante para me tornar uma profissional de respeito e me aperfeiçoar mais, enfim. É o meu sonho, né? De trabalhar com esses animais e aproveitar todas as oportunidades que aparecem e me tornar uma profissional de referência, assim, basicamente é isso. E obrigada, se você puder me ajudar dando seu like, é isso. E eu peço desculpa pelo barulho. Tchau!